Eu sempre me disse poeta, até quando diziam que eu não poderia, eu escrevia e me sentia vivo. E foi então que um dia, feito passarinho, feito menino e passarinho, rompi gaiolas e normas. Eu rompi gaiolas, eu rompi normas, rompi com você. Tô nervoso, vou de novo. Dá licença. Eu sempre me disse poeta, até quando diziam que eu não poderia, eu escrevia e me sentia vivo. E foi então que um dia, feito passarinho, feito menino e passarinho, rompi gaiolas e normas. Eu rompi gaiolas, eu rompi normas, rompi com você. As primeiras cartas é 23/14 do dia 26 de setembro. Terminam para, ok, mas é 23, agora 15, setembro é 9, 2015, mesmo quando no 14. E além do mais é sábado, domingo é 27. Tendências ímpares. Tá, eu posso mesmo estar forçando. Mas com esse esforço de conexões, ainda por cima começa tudo nos 3. Fora aqueles não mostrados ou então não vistos. Ok, maluco. Ok, pode ser isso também. Agora deu para números ou inventação de moda? Muda o disco, mais denso eu prefiro. O fogo tá com você? E eu só tive coragem de pegar para ler aquela correspondência agora. Suscito-me em pensamentos e sentimentos assim bem sucinto. Só eu. Permito ideias, renego impulsos, sofro certas transformações. Jogo-me na esquina, ao cair da madrugada, é lá onde sempre estou, ali, jogado, caído, ao chão. Como quem foge da realidade, transporto-me nas variantes do estado de ser. Sou a possibilidade da alternativa em forma viva de representar. Sou o encontro da paz ao caótico, sou o ator em palco, o palhaço de circo, o mendigo na sarjeta. E acabava assim, era toda a carta, sem assinatura ou escreva-me de volta. E eu agora fazia o quê? Escrevia na tentativa de responder sobre um pouco de quem ou o que era eu, em prosa ou em poesia, poucas ou demasiadas palavras. Espero para ver se outra correspondência corresponde. Como será o sentimento da outra? Como será a sua letra? Será que eu vou conseguir entender o que estará escrito ali? Chegará o escrito? Como é que eu dizia mesmo? Aço? Será que vai ser amarelo o envelope? Agora ou daqui 5 minutos? Não, que cabeça, osso, era osso. E quanto mesmo é que vale? Até quando vale? Vale um gole de água e um tabaco nesse momento, por gentileza. Respira e 2, 3, vai, pensa. Eu estou me ouvindo? Onde foi mesmo que eu coloquei aquelas vírgulas? Credo, eita, onde foi mesmo que eu coloquei aquelas vírgulas? Voz, ah, que suspiro. Eu que achei que estava gozando e me esqueci de que eu escorriam eram sangues. Banheiro, banheiro. E afinal, o que é tudo isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Recordei de quando comi um cachorro quente no manicômio, a técnica em enfermagem nos acobertou. E quando terminou toda a comida, eu lembro que ela também saiu se limpando do ketchup. Conseguimos passar pelas grades da janela até uns refrigerantes.
Não consigo afirmar se teve chocolate, que lapso, mas tinha gosto. Avante, Locke. A supremacia da pouca lucidez. Fim das convenções domesticadas. O princípio da loucura é a realidade imposta e inventada. Anseios não se prendem, nem se aprendem. O mistério da razão é o que contrapõe a sanidade. Pintam-me de carne e até num sopro ela se descasca e sangra. Desejam a cópia que havia se encontrado com a cópia da cópia da cópia da outra cópia, desde aquela cópula inicialmente copada pelas cópulas daquele antigo baralho de mão. Entretanto, sendo eu, assim, um ser de acentos circunflexos, intersexuais e não binários, sigo por estradas soladas em acordes de batons vermelhos, calças largas, aba reta para trás, reflexo e espelho. Eu nunca soube o que era mesmo e confundi, e comecei então a me confundir com o que não era, até perceber que o tapa que mais me doía era exatamente o meu. Eu sou o protagonista do meu corpo, transviado, intersexual e esquizofrênico. Afinal, por qual motivo vocês estariam falando de mim? Por qual motivo estariam a se preocupar? Eu sou o protagonista do meu corpo, transviado, intersexual e esquizofrênico. Ei, intransigente! Ei, intransigente! Aqui vocês veem alguém que é poeta e gente. Eu sou transigente, transigente. Ei, intransigente! Eu sou trans e gente. Obrigada. Queria agradecer a todas as pessoas, Renato, pelo convite. Espero, primeiro de muitos, axé. E eu queria agradecer especialmente a Academia Transliterária que veio fortalecer. Aê! Quem não conhece o coletivo Academia Transliterária, a gente está aqui na cidade há 3 anos. A gente trabalha com arte e educação, fazemos formação especialmente para a comunidade LGBT e todas as letras. E majoritariamente, voltado para as pessoas travestis, trans. Temos muitos artistas lá. Então conheçam o trabalho, valorizem o trabalho das pessoas trans, da cultura travesti e trans nessa cidade. E quem quiser também, esse é o passarinho Locke, que eu trouxe, tem 3 ali, se alguém se interessar. A história de um poeta que começa a trocar cartas para se reconhecer. Valeu, gente. Oi. Melhor. Vou dar esse pra Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer o Renato, a equipe, que nos convidou para compor essa mesa, A gente está se iniciando agora um pouquinho desse debate sobre edições e outras articulações para acesso do livro e da literatura. E a gente está aqui hoje com essas pessoas ótimas, que são a Luciana, a Júlia e o Léo. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre essa experiência na área da edição, como ela se dá, quais são alguns questionamentos, algumas coisas que atravessam nesse
processo de edição até que ele realmente possa chegar no público. Então, vou passar para cada um de vocês, para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho da trajetória de vocês, tá bom? Vou começar com das meninas. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Hoje eu me comprometi a fazer quase uma performance, que eu trouxe uma malinha para poder guiar a nossa conversa. Queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui no Hipercentro de Belo Horizonte com vocês hoje, nessa tarde linda de inverno, de céu azul. Que bom que estamos aqui reunidos para conversar sobre a edição, a literatura e as articulações, né, que a gente precisa fazer e inventar para democratizar o livro e a leitura. Gostaria de agradecer muito a Isadora pelo convite e também agradecer, em especial, a presença do Alencar Perdigão, que é o proprietário da livraria Quixote aqui na nossa cidade, e meu sócio editor na Quixote mais do Editoras Associadas. Queria agradecer ao meu filho Leonardo por estar aqui também, obrigada, e a todos os amigos e os colegas aqui da mesa. Vou passar a palavra para a Júlia se apresentar. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Vamos testar isso. Oi. Nossa. Esse aí acho que tem que apagar, então tá bom. Então, também agradeço, estou feliz de estar aqui para poder conversar entre nós nesse objeto tão vivo que envolve a leitura e a nossa relação com a palavra e com a transmissão da palavra, com a manutenção da palavra e o modo como ela se fixa e se modifica passa muito pelas superfícies impressas, gravadas desde sempre. Acho isso muito bonito. É muito bom estar aqui também, essa superfície gravada atrás de vocês, que tem esse desenhão. Quem frequenta o teatro conhece. Foi também uma espécie de livrão que a gente fez em 2013, na época das manifestações, que foi um grande desenho, ele ainda está aí, desde 2013, então é muito interessante estar aqui e ver essa tatuagem na pele da parede. Eu sempre penso nisso quando eu penso no livro, a superfície, e a superfície onde as coisas permanecem de certa forma, assim como as paredes da cidade ou mesmo os nossos muros internos. Enfim, estou aqui viajando, mas fico feliz de estar nesse lugar, nesse dia com vocês, com esse tema. Meu nome é Júlia Fernandes e eu trabalho com um grupo de várias formas. Então, até acho interessante, não sei muito qual começar, mas a democratização ela é uma boa pauta mesmo. E envolve não só, eu acho, a venda, comercialização, distribuição, mas muito a gestação dos livros, como eles começam na gente, porque eles precisam ir para o mundo. Que o destino do livro é ir para o mundo, né? Mas ele precisa da gente. Então, assim, tem sempre um livro nascendo. Assim, eu sempre acredito nisso, que todo mundo tem um poema e que esse poema precisa ganhar o mundo. Acho que é para isso que muitas vezes o livro serve. Seja ele um livrinho, um livrão, né? 2 cópias ou 2.000. Eu acho que é o destino do poema, né? Ganhar mãos. Deixa eu testar esse aqui. Vamos ver, esse tá ruim. Estava desligado, tá? Bom, para quem não sei se todo mundo me conhece, eu sou o Léo Gonçalves. Eu sou o autor desse livro aqui, Use o Assento para Flutuar. Hoje eu tenho só esse aqui para vender, se alguém quiser tem que negociar aí.
Eu trabalho com livro, eu lido com livro desde a minha infância. Hoje o responsável pela democratização do livro na minha família está aqui, ó. Meu pai, que me ensinou a gostar de livro desde novinho, desde sempre. Ele conta muito uma história de que quando eu era bem pequeno, a gente tinha lá em casa uma estante, a casa era muito pequena, e a gente tinha lá em casa uma estante que ele fabricou, e tinha muito livro. Minha mãe ficava assustada com aquele tanto de livro, e tinha aqueles livros embaixo, que eu era criança, de menos de 3 anos, ia lá, pegava, rasgava, rabiscava, aí vinha o pessoal preocupado, mas ele vai estragar o livro. Deixa ele rasgar, deixa ele estragar, deixa ele escrever no livro e tal. E aí eu me tornei essa pessoa que passou a vida inteira às voltas com o livro. Eu vendi, quando eu entrei para a fase que a gente entra na vida, tem que começar a trabalhar, o primeiro trabalho pensado, vou vender livro. Eu comecei a trabalhar em livrarias, trabalhei em todas as áreas da livraria, do estoque, distribuição, tudo que eu pudesse, mas até que um dia eu consegui um emprego numa livraria que era bem tradicional na cidade, onde vendia-se livros mais bonitos, requintados, que era a Livraria da Travessa, lá antes dela ser a Travessa, que depois ficou na esquina da Getúlio Vargas, ela era no meio do quarteirão. E eu me lembro que ali eu aprendi que vender livro para o público era gostoso, porque eu podia conversar e apresentar coisas que às vezes o público nem imaginava que podia estar a fim de comprar. Então eu trazia gente para comprar livro de poesia, como pouca gente comprava livro de poesia. Enfim, as livrarias têm medo de vender livro de poesia. Eu coloquei a parte de poesia no meio da livraria, então era quase o meu altar. Quando vinha alguém me pedir uma dica, eu já trazia, tem esse livro aqui. A gente lia os livros de poesia. E aí eu comecei a fazer outras coisas ao longo de toda a minha trajetória. E hoje eu trabalhei com edição, fiz trabalho na memória gráfica, dando oficina de escrita para os adolescentes em situação de risco social, fiz trabalho com tradução, agora eu traduzo do inglês, do francês, do espanhol, então tenho umas publicações nessas línguas, bilíngue e tal, tradução de poesia e de outras linguagens. Tem um pacote completo, assim, acho que eu, curiosamente, passei por todas as áreas e continuo aqui. Se vocês tiverem um emprego para mim aí, na área editorial, podem já fazer parte da democratização do livro, me arranjar um bom emprego, que aí eu compro mais livro. Mentira, estou brincando. Eu continuo trabalhando com isso hoje, presto serviço, tenho uma atuação nisso em várias conexões. Eu morei em São Paulo um tempo também, trabalhei em várias editoras em São Paulo e é isso. Tem muita coisa para a gente conversar, depois a gente acrescenta mais. Vou aproveitar que todo mundo se apresentou, então me apresentar também. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de artes plásticas, mas tenho uma ligação com o livro desde que eu era criança. Eu lembro que minha primeira experiência com o livro foi quando eu era muito pequena e uma professora levava a gente para a biblioteca. Eu era moradora da região metropolitana e todas as quintas-feiras ela lia um livro para a turma. E era aquele momento que a gente tinha de se conectar com as nossas emoções, com histórias, de perguntar, de teatrar também, né? Que era essa parte que cada um tinha que ler um trecho e era um momento ritual. Isso acontecia toda semana. Com os anos, o livro foi ganhando um espaço maior na minha vida. Cheguei a fazer cursos nessa área mesmo, que era de comunicação. Trabalhei na editora da Escola Encabu, que a gente fazia as nossas próprias produções com a Riso. E a gente tentou, na maneira do possível, fazer com que o espaço da produção do livro, da articulação com a leitura, com o acesso, fosse sempre possível para todo mundo. Então a gente recebia, guiava as pessoas, trabalhava junto com elas para dar corpo àquilo.
Então, com os anos, o livro se tornou esse lugar para mim, que é realmente um lugar de criação, um local de vivência, um local de se comunicar com o outro e desenvolver, gestar, como a Júlia chamou esse nome lindo, que é realmente de você poder vivenciar e de você poder desenvolver com você e com o outro. E eu acho muito especial nessa mesa de edição, porque eu acho que a edição e outras articulações nesse processo de produzir um livro, de pensar um livro, de gestar o livro, muitas vezes ele é ignorado ou desconhecido, e é um mundo incrível, um mundo cheio de coisas. E eu queria inclusive começar essa mesa perguntando para vocês que estão aqui com a gente, se vocês podiam falar um pouquinho sobre como é que foi essa atuação de cada um de vocês com esse processo do livro, como cada um hoje trabalha. Eu sei que a gente trabalhei com a Júlia, a gente já trabalhou em momentos diferentes, ela editando o livro e ela também participando desse processo de criação junto. E aí eu queria realmente que a gente conversasse sobre esses processos da gestação do livro mesmo. Acho que podia ser muito importante até para as pessoas perceberem e também terem essa experiência de perceber que o processo do livro ele é acessível a todo mundo e vocês são bem-vindos a participar dele também. Então, vamos começar com você, então, Júlia. Eu trouxe... Será que eu uso essa? Não. Usa. Trouxe umas coisas. Eu comecei a trabalhar com livro porque eu comecei a escrever. Comecei a escrever mesmo, assim. Foi como se eu tivesse... Quando eu comecei a escrever, foi como se eu tivesse saído do armário, assim. Tinha alguma coisa que o trabalho no campo das artes plásticas, para mim, não chegava num lugar que eu me sentia ali mesmo, né? Acho que a palavra, ela tinha a escrita sempre teve um lugar para mim, assim. Eu me lembro de escrever quando eu era jovem, assim, que eu acho que é quando a gente tem mais potência, né? Essa potência do poema está mais aflorada, assim, quando a gente chega nos 16, 17 anos, a coisa fica intensa. Eu lembro de me arrepiar, eu de escrever e ler e ficar arrepiada a cabeça, assim. Era uma coisa muito forte que eu sentia, mas eu não tinha domínio nem das minhas emoções para conseguir escrever, eu acho. Era tanto. E depois de um tempo a coisa foi ganhando e assim, uma medida e foi depois que a minha filha nasceu que eu acho que a escrita entrou para mim como um lugar. E aí eu sinto que eu cheguei no mundo um pouco pela escrita, né? Foi uma entrada. E aí com isso eu já dava aula, já era professora e dava aula na Guinhar de processo criativo. E aí eu comecei a conduzir todas as minhas atividades. Isso eu estava conversando hoje na oficina com a Ana, de manhã, que a gente estava lembrando que ela foi minha aluna, e a gente estava lembrando dessa dinâmica das aulas, que todo o processo de criação tinha que terminar no livro. Então eu comecei a trabalhar com essa transposição da experiência para o livro. Então, para a experiência não terminar em nada, que ela terminasse em livro. Então, que uma série de desenhos se transformasse em um livro, que uma escrita fosse cortada, fosse quebrada até ela ganhar as páginas. Então tudo gerava um objeto, tudo gerava um pequeno volume. E aí com isso eu fui dando muitas oficinas. Eu acho que a minha relação com o livro, você também já participou de oficina comigo na Casa Una, que foi muito legal, né? Incrível. Aquele grupo, lembra? Era enorme, tinha 25 pessoas. Né? A oficina, inclusive, ela era de fanzine, né? Foi a Isadora que fez a gente. Isadora. Pois ela estava por trás disso já. Eu conheço a Júlia e uma das coisas que a Júlia sempre falava é isso: vamos tentar transformar em alguma coisa. E deu resultados incríveis. Aí, assim, o tipo de livro que eu faço há mais tempo e que eu costumo... esse aqui, por exemplo, é resultado de uma pequena oficina que ele é um desses livros de corte de obra que eu acho que é perfeito para caber o poema, chama Traço. No
do Verbo, O Faro do Bicho, Na Fome da Traça, A Farta da Letra. Então, esse é um pequeno poema sobre o verbete do traço. E aí dentro tem um facsímile do trajeto da linha do bordado, que o original era bordado. Então, é sempre alguma coisa desse tipo que eu conduzo em oficina, assim, de pegar um texto, transformar esse texto em um pequeno livro. E aí até que eu, depois de muitos livros desse tipo, de tiragem baixa, de circulação mão a mão, de muitas oficinas, eu peguei uma quantidade de texto que eu tinha, uma quantidade de desenho que eu tinha de um certo período, entreguei na mão de uma artista gráfica e falei, então, me ajuda a fazer um livro que eu possa fazer 3.000 cópias, porque eu ganhei um prêmio para eu fazer uma coisa que eu quiser, e aí eu quero fazer um livro que eu possa dar. E aí eu fiz esse Poeminha Contagiosa, que justamente tem esse nome por causa traz um pouco essa minha relação com a escrita, como uma patologia. E aí eu peguei os fragmentos de poema e juntei com os meus desenhos e entreguei para minha amiga, que fez a mágica de virar um livro que o preço de custo dele era, na época, era R$2,50. Então era ótimo, porque eu podia dar para quem eu quisesse. Eu andava de táxi, eu dava taxista, eu passava na rua, começava a conversar com alguém, dava um livro, ele ficava sendo distribuído na exposição, as pessoas levavam, e aí as 3.000 cópias acabaram muito rápido. E foi meu primeiro livro, 3.000 cópias. Esgotado. Porque eu distribuí de graça e porque era a proposta dele. E eu queria mesmo isso. Eu queria um livro. E o Léo traduziu para o francês mesmo. E o Léo traduziu para o francês. A gente tomou uma cerveja, te mandei o livro à noite, por e-mail, você traduziu para mim. Estava chovendo? Estava chovendo. E isso foi minha relação inicial com a escrita. Daí, início, então eu dava as minhas aulas, dava as minhas oficinas. Eu fiz esse livro, que foi uma coisa marcante. Depois eu entrei no doutorado na Faculdade de Letras. Até então minha formação era toda em artes, né? As artes visuais. E aí eu entrei no doutorado da Letras, que foi uma entrada num mundo estrangeiro, assim, porque era um domínio que eu não tinha, embora eu escreva. Nunca tive relação com teoria da literatura, eu gosto de filosofia, que nem eu gosto de literatura, para mim filosofia é literatura. E aí por isso que eu consegui entrar na Letras, porque eu leio filosofia como se fosse literatura, então eu tenho afinidade com a palavra. E aí nessa entrada para Letras aconteceu um fenômeno deles falarem, nossa, você é artista, faz a capa do meu livro. Eu falei, mas você também é artista, você é poeta, você também é artista. Quem sabe você faz a capa do seu livro? Não, quero que você faça. Aí eu comecei a fazer a capa dos livros do pessoal que eu conheci na pós-graduação da Letras, que era um bando de escritora, gente muito linda. E esse, por exemplo, é de uma troca de poemas entre a Maraísa Labanc e o Eric Costa. E eu fiz a capa do Res, que é esse aqui, que é um bordado, que é do Res, o livro das contaminações. Então, é um livro bem bonito. Foi o primeiro que eu fiz, e depois disso eu comecei a fazer uma série de outros livros, mais no ponto da ilustração do desenho de capa. Então a minha relação virou essa de dar a cara para o livro. Né? Recentemente também eu fiz a capa de um livro que foi editado pela Chateau, também, da Lecar. Aí tem alguns outros que eu fiz os desenhos, que são livros ilustrados. E teve um evento em 2014, 2015, que foi a entrada desse livro na minha mão, que mudou muito a minha relação com a publicação, porque pela primeira vez eu editei um texto. Essa pessoa, Bianca Dias, tinha passado por uma pancada na vida grave, dessas bem marcantes, traumáticas e trágicas, que ela perdeu um filho recém-nascido, e ela precisava fazer alguma coisa com os textos que ela começou a escrever a partir dessa perda, e ela publicava isso na internet, e a gente começou a se corresponder. Ela estava grávida, depois eu acompanhei todo o processo, né, dolorido, assim, e ela me pediu uma tatuagem. Falei para ela olhar no meu site, escolher o desenho que ela quisesse. Ela, não, vou fazer uma tatuagem para marcar isso no meu corpo e tal. E aí a gente começou a conversar, e aí ela falou, não, eu acho que estão falando muito isso, acho que vou publicar os meus textos. Você faz os desenhos? Eu
Falei, claro, que eu faço os desenhos. E o livro trata de gestação, nascimento, parto, perda, morte, né? Que é um tema meu, do meu trabalho. Daí eu falei, não, eu não vou fazer um desenho para o seu livro, não vou ilustrar o seu livro. Eu vou fazer o meu trabalho com o seu. Tipo, eu vou fazer um trabalho, vou fazer o que eu faço. Claro, eu vou partir do teu texto, que foi o convite, mas eu vou fazer o meu trabalho. Daí eu fiz. E aí esse foi um processo muito legal, porque eu sentei com a Mayra Nassif, da Relicário, que é uma editora daqui também, né, vocês devem conhecer. A gente pegou os livros da Bia e a gente cortou o texto e montou a ordem. Sem que ela fizesse parte desse processo, até porque não era fácil tocar nisso de novo para ela. Então, ela confiou e entregou pra gente, assim, toma, e fizemos. E aí eu passei um período longo desenhando isso, depois não tinha dinheiro para imprimir, e eu não tinha recebido nada para fazer, estava trabalhando há muito tempo. E a gente falou, então vamos fazer um projeto de captação, vamos fazer uma pré-venda desse livro. Como ele tem um apelo muito forte, porque é muito forte de fato, o texto, muito bonito, tinha as imagens já, a gente fez uma longa via de pré-venda e vendemos um monte de livros, vendemos mais de 220 livros. A Bia é uma pessoa que tem uma articulação assim, nas redes, então foi tão difícil assim, mas foi. E eu fiz um vídeo com uma amiga que gravou, e um outro que pôs trilha, um outro que editou, e fizemos, assim, foi mesmo um movimento. E esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti de Ilustração, o que me deixou muito feliz, porque afinal de contas foi feito na raça do amor, sabe? Quando a coisa é, eu preciso fazer esse livro vir ao mundo, era isso. E ele veio, ele trouxe muita coisa, até hoje ele abre porta para mim. Então foi o primeiro livro que eu ilustrei inteiro, editei inteiro, acompanhei a publicação do começo ao fim, e está na segunda edição de 500 cópias. Então, é esse aqui, é o Nevo e a Subir, que é uma alegria, assim, esse livro muito grande. Daí eu trabalhei esses anos todos, desde o RES, com a Casa Edições, que é uma casa que tem aqui na Avenida Brasil, vocês devem conhecer. É muito interessante esse espaço, é da psicanálise, da literatura. E aí eu tenho uma espécie de galeria com eles, que são, sei lá, 7 livros já ilustrados, no sentido de livro ilustrado, porque são livros de imagem, texto, né? E aí eu estou sempre trabalhando com eles, eu acho que já fiz 12. É uma alegria para mim, porque é um bando de gente da palavra, assim, e aí é uma espécie de espaço, assim, que para mim é muito rico, muito vivo, de parceria mesmo, no processo de ver um livro ser escrito numa oficina, depois ver o livro sendo editado e revisado, depois o livro ganhando imagem, depois o livro diagramado, impresso, produzido e lançado. Então, com eles eu experimento o processo inteiro, embora caiba a mim normalmente a capa e os desenhos de dentro, mas eu sempre participo, recebo os textos inicialmente, começo o processo junto e vejo o livro ser lançado. Então é como se fosse filho, assim, é uma coisa muito bonita de ver nascer, assim, me dá muita alegria. E essa coisa do trabalho, da parceria, do trabalho em grupo mesmo, né, e é um grupo de mulheres, né, somos só mulheres. É muito interessante também a maneira como a gente consegue se articular e cooperar mutuamente, e combinando as nossas forças. E aí, por último, eu comecei uma parceria com uma amiga muito parceira, querida, que é a Daniela Domingues, que divide ateliê comigo na Casa Manga, que é uma artista plástica e artista gráfica da Pesada. Esses livros da Casa Escrever, esses dois, esse rosa, que é da Paula Vaz, e esse verde que eu dei nesse campus, são projetos da Dani, são belíssimos. Então a Dani trabalha comigo nos projetos da casa também. E aí ela veio com essa ideia de montar uma editora para a gente publicar a gente mesma, que é a Modular Edições, que a gente lançou o primeiro livro em 2017, que é esse aqui, que é da Val Prochinol, que é o Inventário de Mulheres Possíveis, que é um livro belíssimo. Demais. A Val, ela é uma escritora, antes de ser escritora, é jornalista. Agora eu acho que ela é escritora, ela tem um recém-bebê nascido, e senão ela estaria aqui com certeza. E esse livro foi o segundo livro que eu editei o texto. Eu peguei os originais na mão e comecei a tirar as coisas que eu achava que não precisava, porque o poema estava lá, mas tinha mais palavras do que eu precisava. Daí eu fiz um exercício com ela de corte, a gente uma do lado da outra, no final a gente estava quase mediúnica, assim, uma e a outra, assim.
Tá. Ela, nossa, é isso que eu ia fazer. Aí ela falava, e se você tirasse aquilo? Eu falei, aí põe aqui. Ela, põe aqui. E a gente começou a editar os poemas como, assim, é um livro feito, é um casamento também, como foi com a Bia. É um casamento. Você tá do lado de alguém, meter a mão no texto da pessoa, ao lado dela, ou não, é de uma entrega, de uma confiança, que é um negócio mais íntimo do que íntimo. E nesse caso eu também fiz os desenhos. E é um livro que ela fez a partir de notas que ela tomava quando ela via mulheres passando. E ela anotava no caderno, pegava essas notas, punha numa caixa de sapato e foi colecionando. Depois ela pegou essas notas e foi crescendo as notas. E fez virar pequenos textos, que depois eu ajudei a fazer virar poema. E aí tem uma revisão crítica muito maravilhosa da Marais Alavanca nesse livro. Foi muito boa mesmo. Também é da Casa Edições. E eu fiz os desenhos com caneta Bic, que são, assim, ilustrações desse tipo aqui. São sempre ou mãos e vegetais, ou só vegetais. E sempre na caneta Bic. Esse livro também é uma alegria, ele é um livro bem bonito. E aí, por último, eu resolvi, porque eu trabalho muito na publicação do livro dos outros, né? E aí eu passei 5 anos e meio escrevendo uma tese de doutorado, que eu achei que eu fosse morrer, sobre o processo de criação na literatura e nas artes visuais. Eu trabalhei com a Clarice Lispector e a Louise Bourgeois, que são bastante imensas, talvez seja por isso que eu tenha também quase morrido na praia, assim, de tanto me esforçar. Mas eu consegui, e eu estou transformando aos poucos esse meu exercício de escrita e estudo da tese, que é um exercício de criação, eu estou transformando ele aos poucos em alguma outra coisa, né? Mas por enquanto, até pouco tempo eu nunca mais consegui escrever depois da tese, me deu uma travada visceral, assim, porque eu fiquei muito tempo com a escrita refém de um tipo de escrita que eu queria ficar livre e ao mesmo tempo eu não conseguia. E eu resolvi publicar esse livro aqui, que é o Imagino Veneza, que eu escrevi há mais de 10 anos, quando eu comecei a escrever mesmo. Aquela saída do armário que eu estava dizendo, o Veneza é o livro que eu escrevi, é o texto que eu escrevi primeiro. Eu comecei a escrever um texto, porque eu fui convidada para participar de uma exposição em Veneza, uma coletiva, e eu não pude ir, porque eu não podia. Então, muita gente não pode ir a Veneza. Todos podem ir para Veneza agora? Não, também não. Então eu não podia também naquela época. E eu fiquei muito frustrada com isso e resolvi escrever um poema, que era o Imagino Veneza. E ele foi crescendo, e aí ele ficou enorme, assim, virou um poemão. E foi muito bom, Jeito da Veneza, porque eu escrevi esse texto. E ele ficou guardado durante mais de 10 anos, até que alguém me falou assim, você podia publicar alguma coisa sua, você não publica nada nunca seu direito, assim, sabe? Eu escrevo bastante, realmente eu não publico, eu faço exposição, mas eu não publico os outros. Aí eu resolvi publicar Veneza, e aí eu fiz pela Modular também, que é uma edição independente, feita muito, muito amorosamente pela Impressões de Minas, pelo Alisson. E aí esse livrinho, então, é o meu filhote mais novo, que é Veneza. E é um poemão, não tem nenhuma imagem. O desafio era esse, né? Nenhum desenho. Nenhum desenho. Isso aqui é um papel memorizado, copiado de um negócio do século XVI, que a gente pegou para usar na capa, né? Então, assim, basicamente é isso, sendo que tem... É isso que eu trouxe, sendo que, assim, minha tese, assim como a maioria dos poemas que eu escrevo, eu publico nos meus trabalhos de artes plásticas. Então, eu bordo palavra, eu trabalho com a palavra aquarelada, né? Veneza mesmo eu tô aquarelando ele inteiro. Na mesma... Estou fazendo... Vai dar 3,60 metros de comprimento, eu vou fazer o poema inteiro na aquarela. Estou fazendo. Então eu tenho uma relação também de transpor, de publicar numa instância que não é propriamente literária, que é das imagens, né? Do campo das imagens. Então, assim, estou com uma exposição em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, que eu peguei a minha tese e fui selecionando poemas escondidos nela, tem vários. Mas não são poemas propriamente, é um tipo de manual de instrução para uma sobrevivência do naufrágio. Então eu peguei
eu resolvi, por exemplo, é só para dizer que esse é um modelo de livro que eu produzo e que eu exponho. Então, o vestido tenda, que é um tipo de vestido que eu faço, que tem 2,70 metros, quase 3 de altura, e que é uma tenda. Ele tem uma fenda que você entra pela saia, e um corpete que fica lá no alto, suspenso. Então, você entra, é uma cabaninha. As crianças adoram. E nesse, eu já fiz bordado por fora, aqui dentro você vê o avesso do bordado, e que foi o vestido de palavras, que foi junto com esse livro do Poesia Contagiosa, na mesma exposição. Depois eu fiz um outro que chamava Vestido Útero, que era tipo uma anatomia do útero invertida. E aí tinha só um poema bordado, que é o amor tecedor, amor tece dor, amor tecedor, amortece dor. Era só esse poema. Amortecedor. Eu lembro disso na cena. Já fiz várias coisas com isso aí. Fiz performance também já com esse poema. Mas aí depois eu fiz o terceiro vestido, que é o vestido do naufrágio, que tem aquele texto da Ana Cristina César, mulheres e crianças são as primeiras a desistirem de afundar navios. E aí eu fui selecionando trechos da minha tese que trazem uma certa instrução para a sobrevivência mesmo, né? Modos de sobreviver, e bordei dentro deles fragmentos, que é a minha tentativa de tornar uma coisa que para mim foi quase mortal, que foi ficar 5 anos na universidade escrevendo um texto que eu não conseguia acabar, e salvar dele os poemas que importam, né? A tese é interessante, mas os poemas é que importam. Então, só para dizer que esse exercício também de pegar o texto e colocar numa coisa tridimensional, que é o livro, também pode ganhar o mundo numa coisa tridimensional que seja um outro tipo de livro, num formato expandido, que é, por exemplo, um ambiente em que o texto está acerca dele, criando uma imersão. Assim. Então, para mim também, a coisa vai para essa instância. O exercício de publicar um livro só de texto, dizer assim, eu sou escritora, eu publico livros de texto, porque até então eu sou uma artista plástica que escreve, eu acho isso muito desagradável, essas categorias, eu sou isso, sou aquilo, muito chato isso. Prefiro dizer que eu escrevo e desenho. Mas é interessante publicar um livro só de texto, porque o texto funciona sozinho também. Eu preciso consentir com isso. E mesmo a minha tese, ela se sustenta, assim, embora não me importe com ela, me importa o que se pode fazer dela. Daí, por isso que eu acho muito útil ter escrito certas coisas que elas podem ser tiradas de um lugar, colocadas em outro. Então, até pensei na sua fala, na sua performance agora, a partir do seu livro, que espacializa o livro, que torna o livro uma coisa que eu nunca vou esquecer, embora eu não tenha lido. Então, acho que o fato da palavra se libertar do papel, pela leitura, pela escuta, é muito mágico também, né? O que não significa que o papel seja absolutamente fundamental para que ela possa ganhar todo um tipo de presença no mundo, né? Que ela possa ser escrita nas paredes, que ela possa ser falada para as nossas paredes internas ficarem ressoando, que elas possam ser bordadas, tatuadas, não importa, né? Então eu sinto que o livro é uma coisa muito expandida para mim, na minha experiência, e eu sigo no desafio de tentar viabilizar que ele continue sendo para as pessoas, porque da oficina de escrita e de edição de livro é uma das coisas que mais me alegra e que me faz realmente eu me sinto útil. Acho muito bom. Tá num lugar em que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo, é mágico, mas também é muito bonito estar numa livraria em que todos os escritores e as escritoras e todas as pessoas que escrevem há, sei lá, centenas de anos, em lugares tão diversos, em línguas tão distintas, estão todo mundo ali naquele lugar, também é muito mágico, né? Então acho que as instâncias são diversas e eu fico sempre provocada quando alguém me faz alguma proposta. O que você acha de olhar o meu livro? Eu penso, putz, vou casar com essa pessoa. Vou ficar anos trabalhando com essa pessoa, vai dar livro, né? Assim, então é muito interessante a potência disso. É porque o processo trilha também.
se dá em outro tempo, né? Não tem como você contabilizar exatamente quanto tempo você vai gastar naquilo, porque tem uma série de articulações que envolvem o seu exemplo se deu dessa forma, mas que provavelmente pode ser um pouco mais diferente para o Luciano, que está trabalhando na editora. Então, conta pra gente um pouquinho mais desse outro lado. Ixi. Esse chega lá, vai. Não, eu queria Acho que é mais fácil. Chegou? Gente, com licença, eu posso só ver o poeminha, John? Pode pegar o que você quiser. Com licença, câmera. Obrigado, galera. Que bom estar aqui com a Júlia, pessoa que eu admiro tanto há tantos anos. Já há 20 anos, 2 décadas, acompanho o trabalho da Júlia, né, Juju? Lulu. E é a primeira vez que a gente está na mesa juntas. Primeira vez. Mesa de edições. Sobre edição, né? Legal que a mesa seja baixinha, né? Eu vou abrir aqui minha malinha que vai me ajudar Nossa, que loucura. a navegar. Eu trouxe aqui algumas publicações que eu trouxe para dar mesmo para vocês que estão aqui, para os meus colegas e tudo, para presentear. Né? Eu acho muito bom. Para começar, eu queria dizer o seguinte: eu sou daquelas que eu só dou livro para os coleguinhas do meu filho. Eu só dou livro para as crianças. Sempre gostei do ambiente da livraria, né, onde eu me sentia feliz. Então, meu filho que veio, está com 12 anos, e fala: mãe, livro de novo? Não, mãe. Meu amigo não quer livro, mas não interessa, eu sou daquelas mães temosas que eu adoro dar livros. Eu amo ver os livros existindo. Sou também daquelas que eu não tenho muito apego aos meus livros, no sentido assim, que eu não empresto para ninguém, sabe? Não, eu empresto os livros. A minha biblioteca, ela tá por aí com os meus amigos. Eu sempre peço, eu sempre falo: olha, eu vou te dar esse livro, mas a única coisa que eu te peço é que você leia, né? Visite o livro e depois, quando é um livro muito querido para mim, que me devolva. Mas muitos livros meus já se perderam por aí, que vão, não voltam. Eles ficam apegados, já vi que eles ficam apegados com os novos donos. Né? Exatamente. Então, eu trouxe aqui 2 revistas que eu morei fora. Eu sou amapaense, eu nasci no Amapá, na Vila Serra do Navio. Foi a primeira vila modernista do Brasil, sirvo de piloto para Brasília. Eu chegar lá 7 horas de trem no meio da floresta amazônica. Minha família é toda mineira, então eu já cresci com uma lenda pessoal de ser uma outsider, de ser uma estrangeira no próprio meio familiar, e isso marcou, acredito que de alguma forma, as minhas andanças, o meu percurso, me marca a minha atuação pelo mundo. Para começar, eu não estudei letras, eu estudei comunicação social, sou jornalista. Depois eu fiz um mestrado em artes na Universidade do Texas, uma cidade chamada Austin, onde Janis Joplin existiu e atuou e cantou. E a Janis Joplin foi a mulher que falou: não, eu posso encarar o Texas, eu posso encarar essa universidade, porque a Janis Joplin é de lá. E fiquei, morei 10 anos fora do Brasil, estudei no Canadá, falo alemão, ganhei bolsa, estudei na Alemanha, estudei nos Estados Unidos. E quando eu ia começar meu doutorado, ganhei uma bolsa, eu fiquei grávida do Léo, meu filho. E resolvi então voltar para o Brasil, voltar para minha terra, onde minha mãe estava, agora para ser mãe também. E comecei, quando o Léo era pequenininho, falei: gente, como que eu vou ganhar a vida? Como que eu vou alimentar esse menino? Eu sou artista. Bem que meu pai me avisou, devia ter estudado engenharia, deixado isso para hobby, ou alguma coisa assim. E comecei então a fazer versões de texto do português para o inglês. E assim eu fui, como a Júlia também, tendo contato com muitos
escritores, né, editores e tudo. E trabalhei durante alguns anos, ainda trabalho, nesse momento eu estou fazendo a versão de um texto em inglês, versando então da língua portuguesa para a língua inglesa. E nessa época também, um ano depois, em 2008, um amigo de uma tia minha, que é um engenheiro, inclusive, que sempre havia escrito poesias há 40 anos. Ele chegou lá em casa com uma caixinha e falou assim: Luciana, me ajuda, você pode editar esse livro comigo? E da mesma forma que a Júlia, nós somos até muito parecidos, que as duas nós somos librianas, né, Júlia? Não, sou escorpião. Ah, você é escorpião. Escorpião, como é que é? Escorpião. Enfim, mas ela é de outubro também. Sou de outubro também. Ela é libriana, ela é libriana. Não, escorpião. Não, eu sou 27. Ah, 27. Então ela já é. Mas eu podia ser quase. Eu demorei para nascer 10 dias. Era para ser Luciana. Ela é nossa libriana. Ascendente, né? Vida. Só Plutão. Ah, tá. Mas então, aí o Claré me pediu para fazer o livro dele e eu fiz. Demorei um ano trabalhando os textos dele, montando o livro. Esse livro chama-se Por Palavras. É um livro muito querido para mim. Convidei uma amiga, Mariana Mucida, para fazer os desenhos, a ilustração. E fui lançar o livro lá na Quixote. Em dezembro, que choveu também, eu super nervosa. Eu fiz esse evento lá, deu tudo certo. Só que eu esqueci nesse livro, gente, de colocar lombada, o título do livro, na lombada. Eu não trouxe esse livro, eu só estou mostrando que a lombada desse livro era toda branca. E quando eu cheguei lá na Quixote, a Ana Carla falou assim: nossa, o livro está muito bonito e tal. Pena que não tem lombada, porque ele vai ficar perdido na estante. Eu fiquei arrasada, eu fiquei triste. Aquilo ali foi assim, acabou comigo, eu me senti pior das profissionais, das pessoas do mundo. Mas então eu trouxe hoje para vocês essa publicação para dizer que a minha posição, a minha atitude diante do meu trabalho é uma posição de gambióloga, que eu faço parte, né, do coletivo de gambiologia, o Fred, né, o grão-mestre. Então tive a alegria de fazer faço a versão dos textos da Facta. Então é mais ou menos por aí que eu atuo. Eu sou uma gambióloga, tá? Porque eu percebi o seguinte: que se eu continuasse sendo, durante toda a minha vida, uma idealista, igual eu sempre fui, eu ia ficar muito frustrada. Então eu tive um pulo do gato que eu resolvi ser realizadora, e é isso que eu sou hoje, com ainda mais alegria que eu consigo hoje começar, desenvolver, fechar um projeto, né? E dar ao mundo esse resto que é um livro, um resto tão lindo, tão maravilhoso, tão frutífero, né? Esse rastro que é o livro, porque o livro ele é isso, ele é um rastro de um percurso, né? Que dá testemunha de muitas coisas. Uma delas é do encontro. São vários os encontros necessários para que um livro venha a existir, né? O encontro do escritor ou escrevedor, como queira, com o seu editor, né? É um encontro muito especial que eu vivo intensamente no meu dia a dia. Agradeço por essa experiência. É como se fosse assim, uma sessão de análise. Eu faço essa analogia mesmo, na condução do autor, né? Principalmente quando é um autor de primeira viagem, que nunca publicou antes na vida. Aí que eu adoro, gente, eu quase gosto quando tem um autor, né, que nunca antes publicou um livro. Eu acho maravilhoso, porque é uma passagem mesmo, a publicação. É quando o sujeito se autoriza a dizer, né, para o outro, para a sua sociedade, para os seus leitores, o que ele pensa e o que ele quer dizer. Por isso eu
trouxe aqui as 2 revistas da Gabriologia, que eu convido vocês a conhecerem. Quem quiser, é só falar, tá, gente? Eu trouxe também marcadores de livros da Quixote Do. Convido vocês todos a levarem o marcador para casa. E vou contar só um pouquinho que eu acho que é importante, que foi esse encontro, meu encontro com o Alencar. Eu moro em Brumadinho, não moro em Belo Horizonte. Então, eu moro num lugar de fronteira. Ele é entre Brumadinho, Nova Lima e Belo Horizonte. E às vezes eu precisava vir para Belo Horizonte e tinha alguma coisa para fazer pela manhã e à tarde, eu tinha que ficar em BH. O lugar que eu mais me sentia bem na cidade era a Livraria Quixote. Então, eu chegava na Quixote pela manhã, precisava fazer xixi, é na Quixote que eu ia. Precisava tomar um café, meu tempo era lá, eu estava sempre lá era o meu QG. Então eu falo assim, eu entrei na Quixote pela porta do banheiro, porque eu precisava ir ao banheiro, eu ia para a Quixote. E aí um dia eu provoquei o Alencar, falei assim, ô Alencar, poxa vida, Alencar, e a editora, e a editora, e a editora, e ele, vamos ver, né Alencar? Vamos ver e tal. Aí teve um ano novo, e lá no ano novo eu fechei o olho, falei assim, gente, o que eu queria muito que acontecesse na minha vida? Veio uma inspiração assim, eu pensei na Quixote. Aí eu mandei uma mensagem pro WhatsApp do Alencar, falei, feliz ano novo. Este ano nós vamos fazer muitos trabalhos juntos. Foi, Alencar? Aí, sei lá, uns 2 meses depois, um dia eu fui lá na Quixote, o Alencar falou assim, eu estou precisando conversar com você. Falei, vamos conversar. Aí ele falou, sabe aquilo que você me falou da editora e tal? Então, né, Alencar? Não. Aí ficamos com um esforço muito grande. Foi um momento meu percurso profissional, como diz o Ricardo, eu acho que ele tem razão, não faz sentido a gente falar em carreira artística mesmo, né? Que é uma coisa tão, enfim... Descarrilhada. Descarrilhada. Alada. Que foi um momento na vida que eu estava fazendo um grande esforço para fazer planilhas financeiras, planejamentos, enfim, ser muito objetiva com os meus sonhos, tá? Organizá-los de forma realista e profissional. Eu passei por alguns anos atrás, eu estava com grande preocupação. Isso para mim era muito importante, porque como eu naturalmente voo demais e crio o tempo inteiro, isso era muito importante para mim. Então nós passamos aí mais de um mês conversando sobre o nosso contrato, como é que ia ser. E isso, gente, eu vou te falar, a força da nossa editora é essa hoje. Por quê? Nós somos a Quixote mais Do Editoras Associadas. Nessa associação, nesse movimento, essa associação, nesse movimento de... Ai, peraí, eu fiquei um pouquinho emocionada. Obrigada, meu filho. Senta aqui na frente. Esse movimento de confiança, né? Que nesse momento, então, nós começamos a desenvolver, é a força da nossa editora. No nosso dia a dia, na nossa operação, a gente tem que ter grande confiança um no outro para dar conta de tudo que a gente se propõe a fazer. Qual que é a linha editorial da Quixote Do? A nossa linha editorial é a diversidade. Nos permitimos experimentar. É um lugar onde a gente exercita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e trabalhamos para sustentá-las durante todo o processo. É um ambiente de grande respeito e acolhimento ao autor, porque o que a gente vê aqui, muitas editoras hoje, elas não têm acesso, as pessoas não têm acesso, quem escreve não tem acesso, né? O acesso pode ser um pouco difícil. Por quê? Porque o
trabalho é muito, a gente trabalha muito, lida com muita demanda. Impressionante como, depois que começamos a atuar, foi em 2017 isso, março de 2017. Então, temos aí quase 3 anos. Como percebemos que tinha uma demanda na cidade para um trabalho como o trabalho que o Quixote do vem fazendo? Isso é claro, existe essa demanda. Então, nosso dia a dia é esse. Até a Sandra hoje falou, vocês fazem guerrilha cultural. Aí, de uma certa forma, sim, a editora procura subsidiar a produção, a moeda, eu brinco, quem opera a nossa editora é uma limitada, né? Mas eu brinco que poderia ser uma associação sem fins lucrativos, né? Da mesma forma. Porque nós temos a vocação da paixão, da literatura, que é esse desejo enorme e pulsante de realizar sonhos, né? Realizar o seu sonho, Então, é por aí que a gente atua. É muito importante para a gente o livro, a qualidade do livro impresso. Hoje os nossos livros ele tem aquele selo FSC, que ele é feito com papel de florestas sustentáveis, né? Nossos livros eles podem ser exportados, por exemplo, para a Europa. Ele é um livro todo ecologicamente certinho, a tinta, o papel e tudo e tal. Então a gente não abre mão da qualidade dos nossos livros, da qualidade da escuta. Por isso que eu admiro demais vocês que estão aqui hoje para escutar. Falar é mais fácil do que escutar, gente. E a gente está precisando de ouvir muito. Então, o livro, nesse sentido, ele é também um resto de escuta. Né? Ele é um resto de escuta. Esse livro eu trouxe para vocês, é um livro de poesia da Marisete Sete. Olha aqui a Marisete. Isso aqui, ela escrevia, a Marisete, ela falou assim, Luciana, eu escrevi a minha vida toda, porque eu sou tímida. Então, por exemplo, para os filhos, ela queria falar uma coisa para os filhos, por exemplo, ela falava, Leonardo, não faça isso. Em vez de falar, Leonardo, não faça isso, ela escrevia. Leonardo, meu filho, não faça isso não é certo, eu te amo muito, mamãe. E o livro dela foi lançado no aniversário de 88 anos da Marisete. São sonetos, na minha ignorância, na minha ignorância, gente, eu nem sabia direito o que era um soneto. Ela me explicou tudo, me deu uma aula de soneto. Então eu trouxe esse livro aqui que eu gosto demais, achei ele um livro belíssimo. E tenho muito orgulho de ter feito com a dona Marisete. Esse aqui é o livro da Alicia Maria, ele tem miolo colorido. Alicia, com ilustrações do Marcos Veluto, que é artista plástico aqui na cidade. Esse é o 4º livro de poema da Alicia. Manuel de Barros escreveu 2 cartas para essa poeta, dizendo que ela era... Como é que ele falou que ela era? Eu falo assim que a Alice é a poeta que encantou Manuel, porque ele diz isso na carta, né? Então, ela é uma psiquiatra que atua no sistema público de saúde mental. E trouxe também. Deixa eu Mas o que eu queria dizer também, gente, aproveitando aqui a deixa, é que é muito interessante que no processo da feitura de um livro, muitas vezes surgem outras fulgurações criativas, né, da arte. Por exemplo, surge uma cena que alguém lendo um poema faz, elabora, quer fazer, né? Por exemplo, surge
surge os bonecos de crochê com os personagens da Andréia, né? Nós, na editora, nós temos um programa chamado Casa das Letras, que eu quero convidar todos vocês a conhecerem. Ele é um programa especial que tem me feito refletir sobre o lugar da literatura como sendo, talvez, mais o lugar do sentir do que o lugar do pensar. É esse programa, Casa das Letras. Ele acontece lá no Vale do Sol, em casa, uma vez por mês. Vou convidar vocês para seguirem o Instagram da editora, que é Shot+2 Editoras Associadas, Facebook também, para ficar por dentro da nossa programação. O Casa das Letras ele é filmado e todo mês nós geramos vídeos, poemas, né, vídeos que são editados com muito carinho também, que acabam sendo subproduto, vamos dizer assim, para não dizer a palavra melhor, do processo de criação de um livro e que isso se sustenta também por si. Esses vídeos, eu posso exibi-los, por exemplo, num sarau de poesia, enfim. Esse aqui é o Tudo é Rio. Alguém aqui já leu Tudo é Rio? Também não. Esse livro aqui, ele é um fenômeno editorial na cidade de Belo Horizonte. Ele é um livro que já está, acho, na 6ª reimpressão, tá? E eu digo isso, que ele é um fenômeno, porque eu escutei o Alencar, que é um livreiro que conhece muito dos livros, dizendo que não lembra que Belo Horizonte é um livro que tenha vendido dessa forma que o Tudo é Rio, tivesse tido essa carreira que o Tudo é Rio teve. E aí eu vou dizer para vocês do 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão foi um livro que só conseguiu uma pequena editora na cidade de Buenos Aires. Ninguém quis editar o livro. Todo mundo falou não pro livro. Uma pequena editora em Buenos Aires editou 100 Anos de Solidão e ele começou a ser vendido numa livraria pequenininha de Buenos Aires. Foi assim que o livro veio ao mundo. Foi assim que esse clássico da literatura mundial começou. De boca em boca. De boca em boca. Não teve grandes recursos de marketing, né? E foi de boca em boca que o livro foi se fazendo. O Tudo é Rio é assim. Eu entrego para a Júlia, você não leu Tudo é Rio? Vou te dar se você ler. Você vai ler? Vai? Então você vai ler, vai me falar o que você achou. E eu posso dizer que o Tudo é Rio. Bom, boa leitura, Júlia, Tudo é Rio, convido todos a conhecer. Vou continuar o meu percurso aqui, minha navegação, gente, antes de concluir, para dizer, para não fugir ao tema, né, que é a democratização do mundo da leitura. Eu trouxe esse livro aqui, que é um livro, só para me lembrar de falar sobre as bibliotecas, tá, gente? As bibliotecas estão em extinção, vamos dizer assim, eu não poderia falar isso, porque isso não é certo o que eu estou falando, mas assim, a leitura ela tem mudado tanto, o fator tecnologia, o fator espaço, tem mudado tanto, é uma coisa das novas gerações mesmo, que nós precisamos estar atentos ao espaço da biblioteca e repensá-lo, talvez, né? Reocupá-lo de uma outra forma. Então, queria até sugerir para o Espanca para ter aqui uma estante, né, com alguns livros que eu vou começar hoje, vou doar para o espaço aqui de vocês, para colocar aqui sempre, ter sempre um livro perto, entendeu? E sempre estar conversando sobre os personagens da literatura, as tramas da literatura, abrir mesmo essa caixinha preta aí de Pandora e conversar, gente, conversar sobre o que leu, sobre o que gostou, sobre o que não gostou, né, indicar e fazer um esforço para trazer os livros novamente para o nosso espaço físico, senão vai ficar tudo confinado numa telinha digital. E o outro... Esse aí você não vai dar? Esse eu não vou dar não. E o outro... Todo mundo se esperando.
Esse livro aqui, que eu adorei essa capa dele, eu achei tão criativa, é uma coisa simples, só de virar a orelha para o outro lado, né? Simples, como é que ninguém não pensou nisso antes e tal? Bonitinho demais. Que são os espaços na livraria que eu deixei aqui para me lembrar, para dizer, gente, eu vejo a livraria Quixote, a ouvidor, a rua da literatura, a rua das livrarias, né? Vamos às livrarias, vamos tomar café, marcar um encontro na livraria, que é o lugar do livro. E o livro precisa de quê, gente? De leitores. É só isso, o livro precisa de leitores. Agora aqui, só para concluir, que eu trouxe, já vou concluir, tá, gente? Só os outros livros que eu trouxe, é rapidinho. Ela Sentou na Cadeira, que é um livro da Dudu de Hermann, que ela acabou de publicar com 50 anos. Tá bom, gente. Ó, tudo aí vai sobrar aí, ó. Fiz mesmo. Aqui, ó. E se gostarem, gente, por favor, indiquem, tá? A nossa editora, ela só vai continuar existindo se vocês lerem os livros que a gente publica. E vou te falar, nós moramos em Minas Gerais, é onde tem a melhor literatura do Brasil, gente. Temos autores maravilhosos aqui, uma cena linda, que a gente que precisa o quê? Valorizar, gente, e falar bem. Sabe por quê? Outro dia uma poeta minha falou comigo uma coisa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Uma amiga minha, ela falou assim: ô gente, imagina que a sociedade está tão doida que é um poeta falando mal de outro poeta. Aí eu escutei, porque quando a sociedade, os seus poetas começam a brigar, os poetas de uma sociedade, é porque essa sociedade realmente ela está muito mal das pernas, tá? Mas enfim, ela sentou na cadeira. Eu aceito. Tudo demais, né? Tudo demais. É aula de dança. Ganhei um copo na Casa Manga toda quarta-noite, tá, gente? Precisamos de gente, pra formar mais gente na turma. Dudu, pode ser, o livro está sendo agora, né? Lançado, então a Dudu pode lançar aqui no Espanca, por exemplo, um dia, eu tenho certeza que ela virá e fará um bate-papo muito legal. Esse aqui é o livro da Natália, que é uma menina que ajudou a trazer o TED para BH, um livro de poesia, tá? São 2 em 1. Esse aqui é o melhor negócio que você pode fazer, você compra um e leva 2. Tá? Esse livro é maravilhoso, gente, uma poesia maravilhosa. Esse aqui eu vou dar Jonaca. Você vai adorar esse livro. Vai amar. Agora, precisa ler, tá, gente? Ir lá na página da editora, comentar e tudo, tá? Vou até mandar o comentário. Tá. Gente, esse livro aqui, sério mesmo, eu até emociono. Agora, uma coisa aqui que eu queria dizer, esse negócio de editora só tem um problema. A gente chora muito. A gente se emociona muito, sabe? Esse livro aqui é esse caso. É o caso do Flávio. O Flávio é cego, ele não enxerga nada e ele está publicando esse primeiro livro dele. O livro é lindo, maravilhoso. Esse aqui eu vou dar pro Fred, tá, meu amigo, que está aqui. Para ele ter uma boa leitura. Né? Foi generosidade, está Luciana, meu Deus. Gente, esse aqui é o Aprendizado do Coração. Eu trouxe só para dizer que é o primeiro livro de parapsicologia, espiritismo que a gente está publicando. O lançamento dele vai ser lá no Restaurante do Ano, no dia 6 de julho. Ele é um livro que foi todo ditado, psicografado. Estou muito feliz também de estar fazendo esse livro. É um livro lindo, delicado e necessário para o nosso afeto, para a gente não adoecer. Gente, a gente não adoecer. E esse aqui, gente, é a alta literatura. É uma autora, esse aqui eu vou dar para você, tá, Isadora, para você ler. É o segundo livro da trilogia dos Inquietos, da Ana Cecília Carvalho, que é uma escritora que eu só posso admirar. Bom? Luciana falando, apresentando todo esse material, porque isso é
de fato, na própria ação, uma democratização do livro. Você já tem aqui a coisa exposta, oferecida, mostrada, tanto quanto o trabalho da Júlia, que é muito incrível, e vocês não tiveram nem a mínima, vocês conseguiram chegar no 1% do que vocês podem conhecer do que é do trabalho da Júlia, que é muito incrível também, nessa história da feitura do livro. Eu queria comentar uma outra coisa. Inclusive eu tive um pensamento bem diferente delas, que era de pensar a discussão sobre a democratização do livro e como que isso foi, como que isso ao mesmo tempo me atravessou e como que eu atravessei isso. A minha história de formação, ela vem de um grande desconforto em relação a tudo isso. Fazer livro, ou viver o livro, ou comprar, ou ler o livro, seja o que for, não nasce fácil. Acho curioso a gente estar no tempo hoje, porque eu ia comentar exatamente sobre a questão da biblioteca, mas o curioso de vivermos num tempo como agora é que nós temos acesso nós vivemos num mundo de hiperacessibilidade. Nós podemos acessar todo o conhecimento do mundo gratuitamente, em casa, na tela do seu celular. Nem precisa estar em casa, pode estar no ônibus e você acessa você lê Homero em grego se você quiser, hoje, nesse mundo da hiperacessibilidade. Curioso que a gente não está lendo. E aí, eu fico pensando no tempo, eu vejo as caras das pessoas aqui, das minhas colegas da mesa, eu lembro sempre das conversas que eu já tive com o Alencar, com tudo. A gente sabe que hoje a gente pode ir à livraria e encontrar coisas que nunca encontrava. E a gente vem de um tempo que eu falava assim: ô Júlio, eu comprei o Capricho de Relaxos, primeira edição, e você, uau, que linda! Aí tinha aquela história. E era especial você ter aquela coisa. Hoje em dia, você tem o Capricho de Relaxos, uma edição mais completa do que a primeira edição da Brasiliense. Então, você tem hoje um mundo de hiperacessibilidade, tanto no espaço da livraria, quanto no espaço da internet, pelo PDF. Eu estou fazendo um trabalho agora, eu vou contar aqui para todo mundo, nem sei se eu devia fazer segredo, não vou contar. Eu estou escrevendo um livro que vai ser uma introdução ao pensamento da negritude. Os poetas da negritude que atuaram nos anos 30, Leopoldo Sédar Senghor, Aimé Césaire e Léon Gontran Damasio. É curioso a gente ver que a gente vai procurar saber sobre esses caras no Brasil e eles não são lidos. A gente não tem conhecimento, não tem tradução, não tem nada. E aí eu entro na internet e encontro uma bibliografia gigantesca, gratuita, para eu pegar e consultar e ler na fonte. É PDF, é o texto completo, original, com o texto, o nome da edição, tudo, né? E eu aprendi a ler, a ter o prazer de procurar o livro, eu aprendi novinho que a democratização do livro era ir até a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa e consultar e ver se tem um livro lá. E tinha, muitos livros eu queria ler e estava lá, e aí eu descobria coisa que eu nem imaginava que estava lá e tudo. Nessa história toda de pensar sobre a democratização do livro, eu me lembrei de ninguém menos que o Ali Salomão. Eu trabalhei, então eu ia dizer isso, eu trabalhei depois em livrarias, e eu trabalhei anos em livrarias. E aconteceu um fenômeno curioso comigo, que eu nunca consegui roubar livro. O roubar livro é uma forma de democratização do livro, infelizmente não é a linda. Mas não é a que eu aconselho, não é que eu digo, não vou deixar de fazer isso não, por favor. Mas eu não consigo. Eu entro na livraria, eu olho para os livros com tanto respeito, encontro os livros meio caídos, assim, conserto e tal. E eu tinha uma história curiosa lá na minha casa, eu ainda tenho, é que na minha casa tem um pedacinho da estante só para os livros que eu peguei emprestados. Eu nunca vou conseguir achar, eu posso morrer com esses livros, mas eu nunca vou achar que eles são meus. Eu peguei emprestado e não consegui devolver, juro para vocês. Eu vou ler um poema aqui do Ali Salomão, que foi assim,
Então a minha história com o livro, ela se dá por essa paixão pela poesia. O meu lance é a poesia. A gente faz livro porque a gente se apaixonou pela poesia. Nos anos 70 a gente pegava e fazia o livro. Não tem esse negócio de você ficar procurando uma editora. Você pega e faça o livro. Tinha aquela história do bibliógrafo, né? Eu não peguei os anos 70 porque eu nasci nos anos 70, mas nos anos 90 a gente ainda fazia isso. A gente tinha essa prática de criar o material artesanal, a gente imprimia, datilografava, xerocava, passava para frente, vendia R$2. O Renato Negrão criou um projeto que chamava Poesia ao Saco. Mas era assim, um saco de papel, tipo papel de pão, e aí você enfiava os poemas lá dentro, e aí eles às vezes vendiam, às vezes distribuíam. Era maravilhoso aquela época. E aí eu me lembrei desse poema do Ali Salomão, que ele fala assim, não sei se vocês conhecem, tem um poema da Elizabeth Bishop. Vocês conhecem Elizabeth Bishop? Agora ela ficou famosa porque ela morou no Brasil e ela viveu uma história longa aqui com uma arquiteta daqui, né? Então ela tem uma história presente no Brasil muito forte. E ela tem esse poema que ela escreveu que se chama como é que chama? Arte de Perder. Uma Arte. Onde o poema começa assim, a arte de perder não é nenhum segredo. E aí ela vai contando todas as coisas que ela já tinha perdido e tal. E eu viajei nessa arte de perder da Elizabeth Bishop, porque tem várias traduções e toda tradução ela tem uma perda. Então ela também é uma arte de perder. E aí nisso, com essa confusão de tentativa de tradução, eu encontrei esse poema do Ali Salomão, que eu acabei achando que era melhor, acho que ele apelou na história. Ele pegou e escreveu assim. Algumas partes são quase traduções mesmo do poema. Serena e sem catástrofe. Não é difícil aprender a arte de perder. Arrasta o dia na areia sua rotina normalmente. Prestação de contas, apólice de capitalização, central de recados, adquirir o Sancler das ilhas, fusarca, canaviais e cinzas. O que existe de valor por aqui, exceto a paisagem, incontida volúpia de saquear. É mister roubar. É mister roubar a luz que cobre montanha e mar. Roube. Então, ele apelou e falou assim, então você rouba esse logo e pronto. Mas o Ali Salomão, para mim, eu quis lembrar o Ali Salomão porque ele era uma figura apaixonada pelo livro. E quando o Gilberto Gil assumiu a pasta de cultura, ele foi o primeiro secretário do livro e da leitura. Aí no dia da posse lá foi ele lá, né? O Ali Salomão, vestido com seu terno amarelo limão, gravatinha cor-de-rosa, e assumiu a pasta e ele dizia que queria transformar o livro numa espécie de carta de alforria. Então, infelizmente, ele morreu em maio do mesmo ano que ele assumiu a posse, que ele assumiu a pasta. Então, infelizmente, ele não pôde fazer o que ele queria. E era uma figura completamente maluca, diferente dentro do contexto da cultura brasileira, que chegava aqui e se ele parasse para ler esse poema aqui, ele deixava todo mundo em estado eletrizado e ninguém ia falar mais de livro, não, ia falar de outras coisas e tal. Porque a coisa é que o livro é uma porta para outras coisas. A Virginia Woolf dizia que ninguém escreve para ser escritor, você escreve para se tornar outra coisa. E a condição assim, eu me reflito aí no meio de tudo isso, porque eu vejo, ao mesmo tempo, na minha vida, assim, na minha trajetória, vou lá, menino, 17 anos, frequentando a biblioteca pública, todo mundo frequentava, a gente fazia amizades incríveis naquela época. E aí, pessoas que são minhas amigas até hoje. E depois me torno um profissional do livro na parte da venda, mas depois eu me torno um profissional do livro em todas as etapas do livro, mas ao mesmo tempo eu estou aqui tentando quebrar a cabeça com o que a gente vai fazer nesse momento para que o livro seja de fato
democratizado, no sentido em que aquele meu povo que vem ali, ó, que eu cresci junto, que eu trabalhei como carteiro. Meu primeiro emprego, eu estava na minha carteira de trabalho assim, mensageiro. E aí, estava meu primeiro emprego, aí eu trabalhava na administração do condomínio onde eu cresci. E lá, aquelas pessoas que cresceram comigo também trabalhando, eu tinha 12 anos. E aí aquelas pessoas trabalharam comigo, e as pessoas com quem eu convivi a vida inteira. Essas pessoas não leram, muita gente não lê. Mas essa democratização, ela diz respeito a quê? O que a gente quer nessa democratização? Como que a gente quer fazer assim, chegar para a sua colega de trabalho, que cuida só da faxina? Eu trabalhava na Cotec aqui na escola de engenharia. Aí eu chegava lá e tinha uma funcionária só responsável pela faxina. Era minha melhor amiga no local. E ela não lia nenhum dos livros que tinha lá dentro. Não tinha, ela não era leitora. E isso me deixava incomodado. E eu falava, vamos ler. Aí eu lia com ela uns poemas, lia com ela uns textos e tal. Ela morria de rir de mim e ia embora. E essa história, como que nós vamos democratizar? A gente democratiza incorporando o livro. A gente é o livro. Você é um livro, você é um livro, a gente vive o livro junto e a gente compartilha essa vida de que essa ideia, né, que se construiu dentro de uma mente elitizada brasileira, de que o conhecimento é para poucos, essa ideia de que você só pode dizer as coisas dentro de um contexto fechado, sem sorriso, dentro de um contexto em que você tem que ser sisudo e todos têm que estar sisudos juntos, né? Então, não, o livro a gente chora, a gente ri muito, a gente partilha. Leio uma frase aqui, estou arrumando a minha casa e falo para minha namorada, olha essa frase, a gente pega o poema, a gente está lavando o chão, mas olha isso aqui, a gente começa a ler o poema junto, para de fazer a faxina, lê junto. O livro, ele não é necessário que ele seja uma porta fechada. O livro é uma porta aberta, ele não tem tranca, olha lá, não tem tranca. E a gente pode explorar ele para além, né, da capa, para além da... Vou ler outro poema do Ali Salomão, só para complementar. E fechar minha fala. Exterior. Vocês conhecem um poema do Ali Salomão que se chama Exterior? Por que a poesia tem que se confinar às paredes de dentro da vulva do poema? Por que proibir a poesia estourar os limites do grelo, da greta, da gruta e se espraiar em pleno grude além da grade do sol nascido quadrado? Por que a poesia tem que se sustentar de pé, cartesiana, milícia enfileirada, obediente filha da pauta? Por que a poesia não pode ficar de quatro e se agachar e se esgueirar, carpe diem, fora da zona da página? Por que a poesia de rabo preso, sem poder se operar e operada, polimórfica e perversa, não pode travestir-se com os clitóris e os balangandãs da lira? E é isso, eu queria agradecer o convite da Isadora e do Renato Negrão para participar desse evento. É um prazer, são duas pessoas que eu gosto muito, que admiro muito, e fico muito feliz de poder partilhar um pouquinho com vocês. E é isso. Muito obrigado por você, Thaís, e as meninas também. Uma honra estar com vocês. Eu acho que o Léo, ele fecha realmente esse diálogo que foi por esse percurso da edição mesmo e de todas as articulações que acontecem quando você produz, que você vivencia o livro. E eu acho incrível isso que ele fala também, de como a gente pensa que ainda não foi completamente fechado essas questões de como a gente cria esse acesso, de como a gente democratiza
um pouquinho contado, então a gente vai fazer uma coleta de perguntas mais rápida mesmo. Então, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, fica à vontade. Talvez seria... Você quer o microfone? Sim. Vocês falaram a questão das... Para mim, a democratização é a acessibilidade. Eu acho que a coisa mais interessante de tudo, tá? Muita coisa interessante, é a questão da biblioteca. Eu reflito muito isso. Eu moro em Santa Teresa. Santa Teresa é um bairro cultural da cidade. Quantas bibliotecas tem em Santa Teresa? Quantas livrarias nós temos em Santa Teresa? Ou seja, o bairro cultural da cidade não significa o livro, porque não é um lugar onde as pessoas vão ler. É um lugar onde as pessoas vão chamar de cultura gastronômica, shows, cultura musical, mas a cultura do livro, o acesso, a gente precisa promover isso. Lá em casa eu tenho feito um esforço de juntar livros e tentar fazer, igual você falou, fazer uma estante, onde as pessoas mas não tem quadro, tem um quintal lá, então as pessoas podem ler. Eu acho importante a gente tentar fazer isso, o acesso ao livro. Eu acho que é de tudo, porque a gente quer ser livro. A gente não escreve para botar no livro só. A gente quer que esse livro saia por aí, que as pessoas leiam ele. Então, esse acesso ao livro, eu acho que é a coisa mais importante que eu vejo na Eu só comentar, porque esse acesso ele precisa de ter uma porta aberta, um espaço, uma biblioteca, um centro cultural, uma livraria, e de um lado, e por outro lado também ele precisa ter uma demanda para isso, né? Então, por exemplo, brevemente eu tive uma livraria lá no Grano, a Quixote do Livraria. Ela operou por um ano. Uma coisa que eu percebi é que nós temos a crença no Brasil que livro é caro. É uma crença, gente. Por quê? O que eu via lá a todo momento? Quanto que é esse livro? Hoje a média de preço do livro na livraria é R$40. Entre 40 e 50 reais, né, Alencar? Então, você fala, quanto que é esse livro? Vamos já, esse livro é 45. Figura torce o olho e fala, caro pra caramba. Ela sai da livraria, ela senta numa mesa, ela pede uma cerveja e uma batata frita e paga mais de 50 reais por isso. E acha que tá ok. Então, assim, é necessário, e sai por aí continuando a falar que o livro é caro. Gente, é muito trabalho para fazer livro. Você tem que plantar árvore, né? O papel é uma commodity. Então, nós temos esse problema. Se o dólar aumenta, o preço do papel sobe. E aí, quem produz papel no Brasil, quem planta, não quer alimentar o mercado interno, quer exportar para a China, que é mais negócio para ele. Mas existe sim uma crença que o livro é caro no Brasil. E nós temos também uma herança de uma forma de se fazer cultura que é gratuita. Que a pessoa não precisa colocar a mão no bolso e pagar. E isso, gente, eu vi, eu falei para vocês, morei 10 anos nos Estados Unidos. O que eu via lá de diferente? Todo lugar que você entra tem um vidro, uma jarra, escrito assim, tips. Gorjeta. Você vai num lugar que você gosta, você vai lá e coloca $2, $5, né? O que você puder, nada demais. Mas isso é muito legal porque traz a economia para as nossas vidas, gente. Porque se tem alguém que pode mudar a nossa economia para ela se tornar uma economia criativa, somos nós mesmos. Nós que movimentamos a economia. Então, por exemplo, na economia de lá, você tem isso na cabeça das pessoas já, que se você gasta $1, eu te dou $1, você vai dar $1 para ela, né? Esse $1 vira 2, vira 3, vira 4, porque ele circula por ali no mercado interno da sua comunidade. Aqui não, aqui a gente recebe uma herança da economia que é fazer o quê? Guardar o que a gente tem na economia no colchão e não circular. Então, nós também temos uma responsabilidade de uma consciência econômica no que diz respeito ao livro. É,
Eu queria comentar, o Sérgio trabalha, o espaço lá do Sérgio é incrível e potencial pra caramba. Fica ali no Santa Teresa, numa rua Divinópolis 445, uma rua mítica na cidade, né? Rua Divinópolis, ali perto do Teatro Clube desse Santa Teresa. E isso que ele falou é muito interessante mesmo. A gente não tem livrarias nos lugares onde mais deveria ter um bairro cultural importante como Santa Teresa, não ter livrarias. Isso é reflexo, e aí nisso eu discordo um pouquinho disso que você falou sobre o mito, é que não tem isso reflete a nossa, não é que é uma discordância total, né? Assim, eu quero dizer assim, o reflexo da nossa mentalidade, da nossa cultura, que não é a cultura da leitura, não é a cultura do impresso, né? Quando eu era bem novinho, fui fazer pesquisa de opinião lá no norte de Minas, chegava numa cidade, lá tinha biblioteca, na cidade mais pequena e tal. Aqui, aí de repente, hoje em dia, desvalorizou, ninguém mais tem biblioteca. Agora eu pensei, a gente sempre cita a Europa como um exemplo de tudo. Eu vou na França, não sei o que e tal, mas eu fui ao México, e o México é pobre, e as pessoas lutam muito para aprender as coisas e para conhecer, mas as pessoas estudam e têm uma paixão e um respeito pelo professor que é um negócio inédito. Falei poemas para os meninos na sala de aula, vinha uma fila de meninos no final me pedir autógrafo por ter lido poema para eles. E era bonitinho. E a gente vê que é uma cultura do impresso, uma cultura da leitura. Você vai nos bairros, o correspondente de Santa Teresa na cidade do México chama Coyoacán. Coyoacán está cheio de livraria. Os mexicanos gostam de ver livro, de comprar livro, de ir na biblioteca, de ir. Santiago é o bairro cultural, tem muitos ateliês. Para cada ateliê da livraria. Bela Vista. Bela Vista. Onde é? Bairro de Santiago. Em Santiago. Pois é. Então, a gente não tem essa cultura e a gente precisa aprender a construir essa cultura. Que essa cultura também nos permite... Deixa eu não falar isso não. Eu vou fazer um apontamento que está entre os dois, que é o seguinte: eu trabalho com uma editora negra no Salvador. E quem eles publicam? Com Jorge Augusto. E o que a gente trabalha nessa editora é outra forma de produção também. Quem produz, quem publica, como está se articulando para se criar o livro, né? Essas pessoas é outro público. É esse público que tinha que ir na biblioteca para poder ler um livro. É o público que entrou na universidade, fez uma faculdade de letras, mas até hoje, por exemplo, está tentando viver da produção literária. E a gente tem esse déficit no Brasil, sim. A gente também tem essa questão de que, sim, a gente também tem o costume de achar que a gente não precisa empreender, a gente não precisa comprar, mas a gente também tem um déficit muito grande de acesso e também de reconhecimento, representatividade dentro desses espaços. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, a Djamila, ela fez o livro dela. O livro dela é acessível ao mesmo tempo, mas o que fez mais o livro dela vender não foi porque ele custava R$20, porque tem gente que falou comigo que se custasse muito mais, pagava. Mas as pessoas se verem representadas naquela produção e elas quererem consumir aquilo. Porque realmente, o cara que é pobre, mas que ele às vezes quer ter um chinelo da Nike, às vezes ele vai lá e investe, economiza e investe para comprar o chinelo da Nike. Mas ele sente que ele precisa daquilo, ele se vê representado naquilo. Nem que seja uma propaganda que não adere a ele, mas ele sente que ele faz parte daquilo. Então a gente pensar também essa sensibilidade, essa democracia, passa também por esse espaço da gente começar a repensar o que a gente produz, como a gente dialoga com essa outra pessoa, para ouvir também o que ele quer, como ele quer ser visto, o que ele também quer consumir, o que a gente vai publicar, como a gente vai criar esses espaços de acesso, onde que a gente vai criar, porque o que a gente tem hoje também de produção forte de poesia no Brasil é a poesia falada, os slams, onde as pessoas vão lá, elas conseguem vender os livros delas. Por que elas conseguem vender naquele espaço? É um bom motivo da gente começar a se perguntar também, como é que a gente vai querer criar esses acessos?